Paz a todos! Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal, acionar todas as notificações, dar o like e compartilhar com todos os seus amigos. Vamos para o vídeo. Meus amados, quando a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ela está falando, sabe, de uma coisa que praticamente todos nós temos conhecimento. Quando diz que o Senhor é meu pastor, qual é a ideia que nós temos de pastor? Qual é a ideia? Qual é o pensamento que nós temos do que é um pastor? Porque eu tenho o meu pastor, você tem o seu pastor, eu sou pastor. O pastor, ele deixa de dormir para cuidar da ovelha. O pastor, ele deixa de comer para dar a comida dele para uma ovelha, se for preciso. O pastor dá a rede dele para uma ovelha dormir e ele fica olhando ali, se necessário for. O pastor é parteiro. Até isso, o pastor é médico. Irmãos, o pastor, ele é tudo e muito mais. O pastor é aquele que cuida, ele tem que orar. O camarada está triste, ele tem que dar uma palavra. O camarada está doente, ele tem que ir lá e orar. O camarada está com dengo, ele tem que ir lá e consolar. O camarada está com raiva, ele tem que ir lá e dar uma palavra e amenizar a situação na vida da pessoa. Sabe, tudo é o pastor. E quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela sai falando, sabe, de uma forma bonita sobre esse pastor. E é sobre isso que nós vamos discorrer, sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Porque se você for analisar, se você for observar, o que você vai analisar? Lembra aquela vez que Jesus chegou e estava uma multidão enorme diante dele? E ele olhou para os discípulos e disse assim: olha, esse povo está com fome. Nós temos que dar comida para esse povo. O que vocês têm aí de comida? Os discípulos, tudo atribulado, olharam um para o outro e disseram: não, nós não temos nada. Aí apresentaram lá os peixinhos, os pães, pouca coisa, e trouxeram aquilo para os discípulos. E os discípulos trouxeram para Jesus. E o que Jesus disse? A multidão estava com fome, a multidão estava angustiada ali naquele momento, porque Jesus disse que eles estavam tudo com fome. E não tem nada para abalar mais as estruturas físicas, nossa, do que a falta de alimentação. Você fica fraco, a voz fica foém, entendeu? Você ouve mal, você fala mal, você fica desanimado, a força vai embora. Se você está igual eles estavam ali num local, sabe, ermo, um local separado, lá no monte para lá, então todo mundo estava cansado. Aí Jesus olha e diz: olha, eu não posso despedir esse povo com fome não, nós temos que dar comida para eles. Aí os discípulos olham e dizem: mas Senhor, onde nós vamos encontrar comida para esse povo? Onde? Onde nós vamos encontrar comida para esse povo? Não tem jeito. Aí o que Jesus fala para a multidão? O que Jesus fala para os discípulos? Manda eles sentarem na relva, na grama. Manda eles sentarem na grama lá, grupo de 50 e 50, de 20. Manda eles sentarem em grupos organizados. Eu quero que todos eles se assentem organizadinhos, bonitinhos. Façam grupos e se assentam, um grupo ali se assenta, um grupo lá e se assenta. Era mais de 5.000 homens. Mulheres, crianças. Gente, era uma multidão enorme. Mas Jesus não deu comida para eles enquanto eles estavam atribulados, caçando o que comer. Enquanto eles estavam perguntando o que vamos comer. Enquanto eles estavam dizendo em qual cidade vamos encontrar comida para nós e os nossos filhos comer. Uma multidão de 5.000 pessoas não ia encontrar comida tão fácil. Era tribulação total no meio do povo, era angústia no meio do povo. O povo estava totalmente atribulado e Jesus olha para eles e disse: olha, eu não vou dispensar esse povo assim, não vou deixar o povo ir embora para casa com fome. Jamais, eu vou cuidar desse povo. Ele estava dizendo: eu sou o pastor desse povo, eu vou providenciar alimentação para esse povo. Mas, antes de providenciar a provisão, eu quero posição desse povo. Eu quero a posição desse povo. E eu quero um negócio diferente. Eu quero que todos eles se assentem. Eu quero que todos eles, em outras palavras, descansem em mim.
Eu quero que todos eles se assentem em grupos separados e fiquem aí. Agora eu pergunto a vocês, meus amados, se nós somos ovelhas, somos chamados de ovelhas. Quando ele está ali, irmão, naquele, sabe, eu sou o pastor desse povo, eu vou dar comida para esse povo, eu vou cuidar desse povo, mas primeiro, eu quero que esse povo fique no centro da minha vontade. Eu quero que o povo fique no centro da minha vontade. Porque no centro da vontade de Deus, você não fica angustiado, você não vai perder sono, sabe? Não, você não vai ficar atribulado olhando para os jornais e dizendo, meu Deus, morreu 10 ali, morreu 100 ali, morreu 600 lá, morreu 1000 acolá. Não, no centro da vontade de Deus você vai sentar e esperar a ação dele. E os discípulos sentaram e começaram a esperar a ação de Jesus. E aí depois que eles se assentaram na relva, como ovelhas, se uma ovelha senta e deita na relva, aonde ela está deitada? No pasto verdejante. O que é o pasto verdejante para as ovelhas? Comida, alimentação. Quando Jesus nos guia, ele nos guia para um pasto verdejante, porque todos nós sabemos que quando nós estamos bem alimentados, nós estamos mais fortes, nós estamos saciados, nós estamos gratos, nós estamos alegres, nós estamos realizados fisicamente, em sua maioria, numa boa parte das nossas necessidades, nós estamos ali realizados. E o que acontece? A ovelha com fome, deitada em pasto verdejante, quando ela está sendo cuidada pelo pastor e conduzida em pastos verdejantes, ela não precisa se levantar nem para pastar. Basta ela virar deitada mesmo, ela consegue pastar, ela consegue se alimentar, porque ela tem abundância de alimento quando ela está no centro da vontade de Deus. Quando a ovelha obedece, quando a ovelha atende, quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela tem calmaria, ela tem alimento com abundância. Louvado seja Deus! Glória a Deus, esse é o desejo de Deus, de que eu, você, nós, fiquemos no centro da vontade de Deus. Se aquele povo não tivesse se assentado na relva, eles não teriam ganhado alimentação, eles não teriam, sabe, aquilo que eles tiveram. Voltando para o Salmo 23, o que a Bíblia diz? Guia-me mansamente a águas tranquilas. O que é água tranquila? O pastor sempre conduz para o melhor, mas Deus quer a nossa posição. Deus quer que você confie nele, porque a atitude de você sentar e descansar em meio à tribulação é o quê? É atitude de confiança no seu pastor. Porque no meio da tribulação ainda nós estamos aí. A capital de Fortaleza está atribulada. Está lá, decreto cai, decreto não cai. Governador obedece, governador desobedece. Presidente fala uma coisa, governadores outra, prefeito outra, juízes outra. A gente não sabe mais nem o que fazer. Ah, nós sabemos, sim. Vamos descansar no nosso pastor, porque o Senhor é o nosso pastor, e Ele está dizendo, descansem em mim. A posição que eu quero de vocês é posição de fé, posição de confiança, é uma atitude de assumir o lugar de vocês e dizer, vamos confiar no nosso Deus, nos assentarmos e ficarmos tranquilos, despreocupados.